Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, dá andamento ao projeto de censura no Brasil ao exigir de Big Techs explicação sobre a moderação de conteúdo sob verniz de combate à desinformação. Quem traz as informações é a repórter Tawane Catan. Boa tarde, Tawane. Pois é, Geise, muito boa tarde para você também, para quem nos acompanha. Parece que a responsabilidade vai aumentar das plataformas digitais nesse pleito de 2026, porque o ministro Nunes Marques, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, assinou uma portaria na quarta-feira desta semana que pede que as plataformas digitais comprovem que estão cumprindo as regras de combate à desinformação nas eleições deste ano. Então, as empresas com mais de 5 milhões de usuários devem apresentar ao tribunal um plano de medidas que devem adotar para cumprir essas normas. O TSE denomina o documento de plano de conformidade que deve ser adotado por empresas como Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, TikTok, o X, o Google, o Telegram, enfim, até mesmo o ChatGPT. E um dos principais eixos dessa nova portaria é estabelecer como as Big Techs vão identificar e rotular aqueles conteúdos produzidos com inteligência artificial. Então, nesse plano de conformidade, aquelas empresas que possuem sistemas de IA generativa, que é o caso do ChatGPT, é aquele software, né? A IA generativa é o software que cria conteúdos inéditos e originais com simples comandos. Então, essas plataformas, elas devem adotar neutralidade eleitoral. Elas vão informar ao TSE como devem adotar essa neutralidade. Ou seja, a IA não pode criar conteúdos ou opinar, né, de modo que favoreçam candidaturas ou até mesmo siglas. O documento também estabelece que o presidente do TSE pode criar uma comissão de acompanhamento intensivo em momentos de maior sensibilidade ou risco para a integridade do processo eleitoral. Esse colegiado pode, inclusive, tomar medidas preventivas e corretivas para as empresas. Vai ser composta essa comissão por representantes das plataformas, instituições acadêmicas, autoridades regulares e também especialistas do TSE. Também é necessário um outro ponto, que as Big Techs, né, que são as plataformas digitais, informem as medidas de acompanhamento de comportamentos inautênticos coordenados. Traduzindo, Geise, essa portaria, as redes elas precisam identificar aqueles padrões com bots ou ataques com fake news. Assim é a tradução aí desse termo da portaria. E também, por fim, é necessário estabelecer uma política de transparência de publicidade, ou seja, né, aqueles conteúdos impulsionados que são investidos com algum recurso, naquela postagem que tem algum investimento, deve ter identificação do uso de IA, assim como a identificação dos anunciantes e o funcionamento das bibliotecas de anúncios. Essas bibliotecas são aquelas que possuem as postagens ali listadas, as que vão ser impulsionadas, que vão receber esse recurso. Então, o TSE quer um raio-x aí das plataformas digitais neste ano. Agora, o plano, ele estabelece que as informações prestadas pelas empresas devem passar por uma auditoria do próprio TSE, que vai ter acesso ao algoritmo dos serviços. Mas a portaria livra as seguintes plataformas. Os e-mails, então essas que eu vou listar agora não estão incluídas nessa portaria. São os e-mails, os aplicativos de reuniões fechadas, como por exemplo o Google Meet, o Zoom, etc. Site e aplicativos com fins educacionais, como é o caso da Wikipedia, e também conteúdos que são submetidos a controle editorial, como por exemplo empresas de jornalismo. Geisiane, volto com você. Para a gente reverberar essas principais notícias do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. Nosso time já está aqui no telão. Vamos começar por Brasília hoje. Berenice Leite conosco. Bere, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Fabi, nossa audiência querida. Vamos lá, né? Ano de eleição, novas resoluções e a gente tendo que entender tudo isso. Novas resoluções, mas velhas censuras, né? Basicamente isso que a gente está vendo. Vamos dar boa tarde também para a Fabi Barroso, que está aqui conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Você estava certo em falar revoluções também, né? Porque a lei tem sido usada para fazer uma revolução nem tanto silenciosa, né? Boa tarde, Berê. Boa tarde a todos aqui da nossa audiência.
Ato falho, o famoso ato falho. Olha só, Berê, começo por você. A gente tem, então, esse projeto que continua ali caminhando para a censura cada vez mais perto. De novo, empresa americana. A gente pode aqui, inclusive, colocar também a questão aí das próprias sanções que estamos recebendo, das tarifas todas que estamos recebendo, porque isso vai ali resvalar nessas empresas americanas. E ainda tem o debate em relação à influência do Alexandre de Moraes no TSE, mesmo sendo ali comandado pelo Nunes Marques, né? Então, até onde essa ideia do Nunes Marques e até onde ele vai levar essa ideia de censura? Pois é, Geise. Bom, antes de começar essa análise, só enaltecer aqui que até errando você acerta, Geise. É verdadeira aí essa questão da revolução que nós estamos vivendo, porque o que mais me chama a atenção na notícia trazida aí pela Tawane é o conceito, né, de desinformação. Desde ontem nós estamos aí vendo um esgotamento do debate em torno justamente do que o ministro Alexandre de Moraes trouxe em relação ao que é deepfake, né, conceitos totalmente deturpados, distorcidos, a velha mídia, né, exaurindo esse debate exaustivamente, digamos assim, ao ponto de nós também termos que entrar, né, nesse debate, e acaba que o ambiente que se instala é de normalizar uma situação que sequer deveria estar sendo discutida, até porque quem coloca essa provocação não é um integrante do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nunes Marques já havia se manifestado em relação a conteúdos produzidos por inteligência artificial, não vendo nenhum problema com relação ao vídeo relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora essa questão que envolve critérios, e aí sempre a instituição atribui essa responsabilidade, para não dizer que está havendo uma censura por parte das nossas instituições, eles colocam na conta das plataformas para que elas sejam aí responsabilizadas, então aumentam a responsabilidade delas sobre conteúdos postados por terceiros. Eu acredito que o ponto mais importante é justamente o final ali do link da Tawane, onde ela fala sobre o impulsionamento de conteúdos, né, que visam atacar ou trazer notícias falsas, né? Eu não gosto muito do termo fake news, até porque isso é muito usado pelos progressistas, pela esquerda. Então, assim, Geise, essa questão que envolve impulsionamento, recentemente um relatório do PL deu conta de mais de 20 mil perfis que estariam, né, impulsionando centenas de milhares de reais com notícias, com conteúdos que atacavam, que traziam a imagem negativa do candidato da direita, do senador Flávio Bolsonaro, que concorre à presidência da República, e uma decisão do Nunes Marques, né, é importante trazer isso aqui para a nossa audiência, garante que a Meta mantenha esses dados desses perfis, desses mais de 20 mil perfis, para poder investigar se realmente houve esse impulsionamento, o que pode caracterizar até crime eleitoral, a depender de quem esteja por trás disso, né? Parece que o impulsionamento feito, inclusive, em moeda colombiana, para vocês verem aí o tipo de interferência que as nossas eleições realmente podem estar sofrendo. E, diante disso, é importante agora que os partidos fiquem atentos, principalmente aqueles, né, principalmente a direita, digamos assim, que está no alvo. Até porque, Geise, acho importante também trazer essa informação, aqui nos bastidores, né, já é notório que o Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi o presidente do TSE, ao que tudo indica, ele vai usar o inquérito das fake news, né, o famigerado inquérito das fake news, que já completa 7 anos e que mirava apenas perfis e pessoas de um aspecto ideológico, eu estou falando da direita, obviamente, para justificar e usar como uma ferramenta de interferência nas eleições. Ou seja, se Nunes Marques decidir não decidir nada em relação a essa provocação que ele fez ali relacionado ao vídeo da inteligência artificial, né, que pode comprometer a campanha, depender do entendimento do ministro, comprometer a campanha de Flávio Bolsonaro, causando até uma inelegibilidade, ele deve usar, então, o inquérito das fake news. E aí a gente já sabe que esse inquérito, ele mira apenas um lado e já sabemos que teremos aí interferência prejudicando o aspecto da direita. Geise.
Fabi Barroso, também quero a sua análise aqui. Mais um passo rumo à censura por meio do TSE. De novo, aqui tem essa questão da disputa, até onde está indo essa influência do Alexandre de Moraes dentro do TSE, mesmo sob comando do Nunes Marques. É bom até aqui explicar que o TSE, por si só e pela lei, é que a gente não fala mais de lei, mas de legislação, mas eu vou explicar. A questão do TSE, quando é assunto eleitoral, se esgota nele mesmo. Significa que não teria aí como recorrer ao Supremo Tribunal Federal de decisões tomadas no âmbito da Justiça Eleitoral. Mas isso vai valer para essas eleições? Não, não vai valer. Por quê? Porque, como eu sei, pelas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal e pela própria petição que tivemos aí a decisão do Moraes pedindo para o Bolsonaro explicar a questão da inteligência artificial e ele definindo o conceito de deepfake. Né? Ele distorceu realmente pela legislação eleitoral o conceito de deepfake, que deepfake tem ali, né, como premissa você tentar enganar o eleitorado. Não foi isso que aconteceu naquele vídeo do Bolsonaro, que a primeira frase que ele diz é justamente que ele é uma inteligência artificial, então não tem como enganar ninguém, nenhuma criança, né? Então, partindo deste pressuposto aqui, a gente já entendeu que eles vão ter, por exemplo, o próprio inquérito das fake news, como a Berê aqui mencionou, mas também eles deram a deixa ali, dizendo que pode ser através de uma reclamação constitucional, né? Foi falado isso, né, através dos bastidores, e também de um recurso extraordinário. E como que eles podem fazer isso? Por exemplo, a questão de deepfake, que a gente não tem legislação definindo o que é deepfake. Portanto, até por isso que está sendo apreciado no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. É por isso que estão vendo o que é deepfake para uma relação eleitoral. Mas eles podem puxar esse conceito e dizer que isso é uma razão constitucional. É de fato uma razão constitucional? Gente, a gente está em tempos que tudo é puxado para a competência do Supremo Tribunal Federal. Tivemos vários julgamentos que não seriam da competência do Supremo, né? Seria ali, até pelo juiz natural, não seria assim, mas isso não está importando. Então, a gente vê que o poder de fato, né, que é diferente do poder positivado que está na lei, está sendo exercido por uma ala do Supremo Tribunal Federal que entende que vai passar por cima, né, da condução do ministro Cássio Nunes no TSE. Isso vai acontecer? Bom, a gente hoje mesmo, agora há pouco, eu acabei de ler uma notícia que o PT está acionando outras publicações do Gustavo Gayer, do pessoal aí que utilizou a inteligência artificial para tentar esgarçar isso dentro do Tribunal Superior Eleitoral e talvez, se não for positivo no entendimento daqueles ministros que ficam mandando o recado através da imprensa mainstream, eles estão lá. Eles vão definir e puxar, então, e não vai começar essa campanha sem essa definição de deepfake. Isso é muito interessante, porque eu quero ver, né, força aí ao ministro Cássio Nunes, junto com o ministro André Mendonça, para que eles consigam colocar aí, né, a competência da Justiça Eleitoral onde se deve, onde está ali na legislação. Ela se exaurindo para cumprir tudo que é relativo a eleições, né? Então, o conceito de deepfake aí tem que ficar definido pelo Cássio Nunes, que ele é o relator. Vamos aguardar aí os próximos dias ou, quem sabe, as próximas horas. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.